Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10, e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema, né? NR10, teste de isolação elétrica em ferramentas, né? Por que fazer, quais ferramentas precisam do teste, como fazer o teste de isolação, qual a periodicidade desse teste, quais as decorrências na execução desses testes, né? São questões que, volta e meia, eu recebo. Essa semana mesmo eu recebi uma pergunta, né, nesse sentido, e eis aí exemplos de perguntas que, ao longo aí dos nossos trabalhos, a gente ouve, não são encaminhadas, né? Preciso fazer teste de isolação nas ferramentas do meu eletricista, né? Por quê? Com quê, né? Posso fazer esse teste aqui na minha própria firma, né? Qual equipamento utilizar, né? Já recebi proposta, né? Solicitação de proposta para fazer teste de isolação, né, em ferramental, né, do cliente, né? Tenho de testar, né? Tenho de testar todas as ferramentas da minha equipe de manutenção, né? Tudo eu tenho que testar, como é que é isso, o que eu tenho que testar, né? Uma vez testada e estando ok, tudo bem, né? Item riscado da minha lista de pendências, né? A gente da área técnica ou da área exata adora a lista de afazeres e riscar, né? Quando cumpre-se, né, o item, né? Então vamos lançar luzes aí nessas questões, né? Bem, primeiro que diz a NR10, né? Já me conhecem aqui, eu gosto de ir na origem, né? Gosto de ir na origem para que a gente consiga falar sustentado e justificado, né? Pelo que realmente está publicado e que esteja valendo, e não a partir do que se fala, né? Então tá lá no item 10.4 da atual NR10, né, cujo título é Segurança na Construção, Montagem, Operação e Manutenção. Né? No item 10.431 diz o seguinte: os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas e serem inspecionadas e testadas de acordo com as regulamentações existentes ou recomendação dos fabricantes. Eu vou focar aqui nas questões de ferramentas, tá? Para a gente ter um foco aqui nesse nosso encontro. As ferramentas, se possuem superfície isolante, se possuem um isolamento elétrico, devem ser inspecionadas e testadas de acordo. Ora, nós estamos no item de segurança na construção, montagem, operação e manutenção. Então, nós estamos falando de um serviço numa instalação energizada, ok? Sim, porque se estiver desenergizado já está liberado para o trabalho, né? E não precisa nenhum mais outro requisito nas questões de risco elétrico. Né? Se a instalação tiver, o equipamento, o objeto do serviço estiver desenergizado conforme a NR10, nós estamos sem riscos elétricos ali naquela instalação, naquele equipamento desenergizado. E, portanto, já está liberado para o trabalho. Né? Então, quando a autoridade regulamentadora coloca o título 10.4 e estamos preocupados com isolamento de ferramentas, é porque essa ferramenta está sendo trabalhada, está trabalhando, né? Está sendo utilizada em circuitos, em equipamentos não desenergizados, ok? Energizados. E diz que a ferramenta que possui isolamento deve ser inspecionada e testada de acordo, né? Então, eu estou trabalhando num equipamento energizado e eu tenho uma ferramenta qualquer cujo cabo é isolado. E eu conto com este cabo, e eu conto com a isolação deste cabo, para que a proteção do trabalhador, no caso eu, né? Eu próprio, eu que estou lá, que a minha proteção seja garantida. Então, esse isolamento desse cabo, dessa ferramenta, né? Ele, nesse momento, é um EPI, né? E eu tenho que garantir que o meu EPI esteja funcionando antes de eu ir para campo, né? Saber depois que foi para campo, você vai ter más notícias, né? Más notícias de algum acidente, não é?
Ok, mas não é o único item que traz isso, tá? Na NR10, lá no título 10.7, que é o trabalho envolvendo alta tensão, tá? Parênteses, alta tensão aqui é uma tensão acima da baixa tensão, tá? Né? Então, na época em que esta NR10 foi revisada, que é 2004, né? Nós não tínhamos normas técnicas de média tensão, a denominação média tensão. Então, entende-se aqui, alta tensão é não baixa tensão, tá? Acima de baixa tensão. Então, está aqui envolvido o que as nossas normas técnicas reconhecem como média tensão e alta tensão, tá ok? Então, vamos lá. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratórios periódicos, tá? Obedecendo-se às especificações do fabricante, procedimento da empresa e, na ausência deste, anualmente. Então, o mesmo conceito. Eu estou com uma ferramenta que tem uma superfície isolante, que tem um pedaço isolante, que tem um acessório isolante, e essa isolação faz parte da segurança do trabalhador. Portanto, tem que ser submetido a testes elétricos ou ensaios de laboratórios periódicos, né? De forma a garantir de que o equipamento, o dispositivo, a ferramenta está em condições de realmente isolar, né? Vou pegar aqui um exemplo, né? Por exemplo, uma chave de fenda. Uma chave de fenda com cabo isolado. Preciso de teste de isolação? Então, estou pegando uma ferramenta comum, né? Comum em toda manutenção, com certeza tem um jogo de chave de fenda, né? Então, imagina uma chave de fenda com cabo isolado. Eu estou perguntando, precisa de teste de isolação? Então, pelo que nós estamos lendo da NR10, pode ser que sim, pode ser que não, não é? Se esta chave for de um autorizado a intervir na instalação elétrica energizada, se essa chave é ferramenta de trabalho, né, de um dos nossos eletricistas, ou engenheiro de campo, ou pessoal autorizado a intervir em instalação energizada, sim, porque essa isolação desse cabo faz parte do EPI, ou do conjunto de EPI do nosso trabalhador, do nosso pessoal. Tá? Se essa mesma chave de fenda é uma chave de fenda que está na mão de um profissional da manutenção mecânica, por exemplo, e sendo que esse pessoal da manutenção mecânica não esteja autorizado a intervir em instalação ou equipamento elétrico energizado, ou seja, se tem um equipamento elétrico e este técnico em mecânica vai precisar intervir, antes vai chamar o pessoal da elétrica, o pessoal da elétrica vai fazer o procedimento de desenergização elétrica e esse trabalhador mecânico trabalhará apenas nas partes mecânicas de um equipamento que está desenergizado. Então, nessa situação, né? Nessa situação, a NR10 não exige que os testes de isolação dessa ferramenta sejam feitos. É a mesma ferramenta, mas num caso nós precisamos do teste, em outro caso nós não precisamos de um teste, né? Alexandre, você está falando que existem ferramentas e ferramentas, né, dentro da minha instalação. É verdade, né? Mesmo porque existem trabalhadores e trabalhadores dentro da sua instalação, né? Dentro da sua empresa, não é? Sim, existe. Os trabalhadores autorizados a intervir na instalação elétrica, eles estão relacionados lá nos documentos do departamento de pessoal como autorizados. Eles têm um crachá, uma identificação que seja visível, facilmente visível, né, a qualquer pessoa que olhe para o trabalhador, de que ele é um trabalhador autorizado a intervir em instalação elétrica. Quem é que está falando isso? O Alexandre Cacher Moreira? Não. A NR10. Então, nós temos, sim, um profissional que precisa, que trabalha numa situação de risco diferenciado, que são os riscos elétricos. Ele, sim, tem um tratamento diferenciado de treinamento, de procedimentos, de registro e de ferramentas. Então, sim, né? Sim. Ah, não, tem uma equipe que ela
a minha equipe técnica mexe na parte mecânica, mexe na parte elétrica, mexe na parte de pressão, né, de água canalizada, seja o que for, é uma equipe só. Ok, então eu retorno à pergunta. A sua equipe toda está autorizada a intervir na instalação elétrica energizada, né? Quer dizer, esses técnicos todos foram treinados com os procedimentos, com os treinamentos previstos na NR10 para autorização para intervir na instalação elétrica energizada. Esses profissionais estão registrados lá no departamento pessoal que estão autorizados? Então, sim, as ferramentas de toda essa equipe têm de ser, estão submetidas, né, a essas exigências da NR10. Né? Se são equipes distintas na atuação, e, portanto, quem é mecânico é apenas mecânico e não elétrico, aí não existe a exigência de testes de isolação. Tá? Tem uma palavra que aparece aqui, né, na alta tensão, né, que é os ensaios de laboratórios. Né? Ensaios de laboratório. Né? Então, o que vem a ser ensaios de laboratório? Ora, nós estamos numa ANR, a ANR tem força de lei, então nós temos que cumprir obrigatoriamente. E quando ele fala de teste e ensaio de laboratório, eles estão falando de ensaios com resultados oficiais, né? Não é uma crença, né? É uma situação jurídica, né? Situação. Então, o que é isto? Esta ferramenta está isolada? Eu não vou responder, eu acho que sim, eu vou responder segundo o teste tal, de tanto do tanto, feito pelo laboratório tal, sim. Está aqui o relatório de teste. Né? Então, nós saímos do o que eu acho para a gente entrar dentro de uma situação legalmente prevista para que a gente possa falar a ferramenta está isolando, ou a ferramenta não está isolando. Né? Uma ferramenta em média ou alta tensão tem de sofrer ensaios de laboratório regularmente, né? Ensaios que respondam à legalidade, né? Se realmente a ferramenta está isolando, como se deve, ou não, e evidentemente ela não vai ser utilizada em campo, né? Ensaios reconhecidos pelo Estado brasileiro, não é? Então, quem é que tem, né, a autoridade, quem é que tem o reconhecimento para dispor sobre esse assunto dentro do Estado brasileiro? É o Inmetro, né? É o Inmetro, que tem a finalidade de... Esse trecho itálico eu tirei da própria lei 5966, que fala, né, da constituição do Inmetro, do Conmetro, né? A 5966 de 1973. Então, o que está em itálico, né? O Inmetro tem a finalidade de formular e executar a Política Nacional de Metrologia, Normalização Industrial e Certificação de Qualidade de Produtos Industriais. Né? E uma das responsabilidades dele é credenciar laboratórios para realizar os determinados ensaios das várias áreas técnicas, né? Das várias áreas que o próprio fazer humano exige. Né? Portanto, ensaios segundo o Inmetro e em laboratórios credenciados pelo Inmetro. O laboratório, para ser credenciado pelo Inmetro, tem que cumprir uma série de rituais, de exigências, de equipamentos, né, de verificações, de controle de temperatura. Os ensaios são determinados por normas técnicas, né? Aplica-se tal tensão durante tanto tempo, depois mede a corrente nessa e nessa circunstância, por aí vai. Quer dizer, o laboratório age de uma forma controlada, segundo critérios tecnicamente estabelecidos, né? Fiscalizado pelo Inmetro, credenciado pelo Inmetro, e, portanto, este relatório que sai de um laboratório desse, né, assinado pelo responsável técnico pelo teste, né, um profissional habilitado nesta emissão, né, é um documento válido no Estado brasileiro como um documento de valor. Não se pode negar o valor que ali está, né, o resultado ali do teste. Ok?
Isto é que é ensaio de laboratório, né? Isso aqui é ensaio de laboratório, né? Ações decorrentes de fazer o ensaio de laboratório, né? Então, a gente pensa assim, ensaio de laboratório. Cadê? Você com a chave de fenda na mão, né? Mas qual é que é o laboratório? Manda lá para testar, né? É muito pueril isso, né? Aqui eu fiz uma relação, né, de ações decorrentes, né, de se fazer no ensaio de laboratório regularmente, né? E é regularmente, não é? Porque eu testei agora a isolação agora está boa, né? E daqui a 3 meses, e daqui a 1 ano, e daqui a 5 anos, é claro que isso tem que ser feito durante uma periodicidade suficientemente reconhecida como razoável para a gente manter a assertividade da isolação, né? Então, fiz aqui num brainstorm, né, no conforto do meu lar, sem pretender esgotar o assunto, né, e clamando aí pelas minhas experiências em vários trabalhos, né. Então, o que que decorre disto, né? Vamos lá. Controle de ensaios feitos e por fazer de cada ferramenta, né? A ferramenta passou a ser um indivíduo, claro. Eu tenho que acompanhar a vida dele, quando é que foi comprado, quais são as recomendações dos fabricantes, ele se encaixa em qual procedimento de manutenção, de teste, ele vai terminar a vida útil quando, né? Então, fazer um controle de ensaios feitos e por fazer, né, de cada ferramenta, né? Alguém tem que recolher a ferramenta no momento oportuno, necessário, né? Ir no trabalhador e recolher a ferramenta dele para os previstos testes, né? Para os previstos testes nos procedimentos de manutenção de verificação da ferramenta, né? Agora, trabalhador precisa de ferramenta para trabalhar. Então, não só vou recolher, mas ato contínuo e imediato, vou repor essas ferramentas com ferramentas substitutas. Então, temos que ter ferramentas reservas, claro, né, para cumprir o vácuo das ferramentas que vão estar sendo ensaiadas em laboratório, não é? E claro que ferramentas que atendam os requisitos todos normativos e regulamentadores, né? Então, essas ferramentas substitutas, elas também são controladas, né? Enviar para laboratório, parece simples, né? Mas tem que pegar material, emitir nota fiscal de envio, né? Na realidade é um pool de ferramentas, não vai ser uma chave de fenda, né? E transportadora, né? Combinar lá com o receptor, né? Tudo isso tem que acontecer de uma forma administrativa, né? Mas decorrente aí dos ensaios em laboratório, né? Receber do laboratório, depois de tal tempo, controle do que foi, do que chegou, do que está ainda pendente, né? Receber do laboratório, arquivar relatório no prontuário de instalações elétricas, né? Enviar a ferramenta agora testada para as mãos do respectivo trabalhador, né? Recolher a substituta, né? Recolher a ferramenta substituta, né? E procedimentos de fim de vida, né, de cada ferramenta, e não menos importante, né, procedimentos de descarte, né? O procedimento e a atuação desse procedimento de descarte. Uma ferramenta que eu preciso isolada e ela já venceu a vida, quer dizer, eu não tenho condições de garantir a não falha desse isolamento, né, dessa isolação, eu vou ter que retirar ela da minha fábrica. E tem mais, não é colocar na gaveta, né? Colocar na gaveta fica lá a chave, né? E muito igualzinho a uma ferramenta adequada, né? Cara crachá não vai funcionar. Então tem que jogar fora, né? Então tem que ter um procedimento de descarte dessas ferramentas, né? É uma coisa muito, muito frágil que eu vejo em muitas plantas, né? Tem um baita aqui de etc. Isso aqui que eu falei tem que acontecer dessa maneira? Não. Nós temos que sentar na nossa firma, decidir ferramenta a ferramenta, como é que vai ser tratado, né? Quais os testes vão ser realizados, de que frequência, né? Com isso a gente consulta o fabricante, com isso a gente consulta o que se faz, a gente consulta o Inmetro, né? A gente sai atrás das informações para emitir e para emitir e também para a gente
proceder, né, conforme o procedimento, né, que nós mesmos emitimos, né? Ok. Os trabalhos em baixa tensão são exigidos em ensaios de laboratório? Veja que eles não são exigidos de baixa tensão, não, tá? Exigidos, não, tá? São exigidos em inspeções e testes. Pode ser feito em ensaios de laboratório? Claro que pode ser feito, né? O que vai além não tem nenhum problema, né? Mas não são exigidos. Existem inspeções e testes o suficiente para se garantir de que aquele equipamento não vai falhar em campo, né? Ou vou mudar a minha frase, para que garanta a segurança do meu trabalhador, né? Então, se eu estou em baixa tensão, eu posso ter vários recursos outros, né? Cerceando um conjunto de ações, né? Para garantir a segurança, né? Do meu trabalhador, né? São medidas fáceis e, digamos, corriqueiras, né? Ou se tornarão corriqueiras aí a todos os eletricistas, né? O eletricista, já ouviu numa palestra, é o homem EPI, né? O homem EPI. Antes de multímetro e chave de fenda, luva de isolação no mínimo, né? Luva de isolação no mínimo, né? Mas não são exigidas inspeções e testes, tá? Não são exigidos ensaios de laboratório. Mas são exigidas inspeções e testes de forma a garantir segurança e saúde, né? Que é o texto que está lá no item primeiro da NR10 e que permeia todos os demais itens, todas as demais exigências da NR10, né? Forma de atendimento desse item em baixa tensão, coisas que eu já vi em campo, tá? O assunto é nós, como firma, nós, como empresa, como organização, temos de assumir, né, como é que nós vamos tratar isso dentro da nossa firma. Com quais ferramentas, de que forma, né? Segundo o bom senso, segundo o razoável, segundo norma técnica, segundo procedimentos, né? O fato é que nós temos que garantir segurança e saúde, né? Então, vou te dar exemplos de coisas que eu já vi, né? Inspeção visual, quando eu falo inspeção visual, tem que ter procedimentos dessa inspeção, né? Critérios dessa inspeção, né? Tem que ter treinamento dessa inspeção. Eu já vi firmas que o eletricista, né, antes de sair para campo, toda manhã antes de sair para campo, o DDR, DDS, né, o diálogo diário de segurança, inspeção visual nas ferramentas, já com critérios conhecidos, né, e treinados, né? Uso de ferramentas fabricadas, né, segundo a norma VDE, né? A VDE exige que a ferramenta seja fabricada segundo a EN 60900, né? Então, é uma norma que o processo de fabricação da ferramenta exigido já garante um nível de isolação com muito mais assertividade do que simplesmente vamos colocar um material isolante ali no cabo, tá? Então, com isso, você tem umas necessidades de ensaios de laboratórios mais com maior tempo, ou mesmo através de inspeção visual, né, a gente garante essa vida, né? Então, o uso de ferramentas segundo o VDE, ou se não tiver se não tiver o VDE, né, segundo a 60900, né, tem muitos fabricantes que fazem segundo a 60900, mas não se submetem à certificação VDE, né? Também já é uma boa robustez nas questões de isolação, né? Procedimento de substituição, descarte de ferramentas segundo prazo, né? Existem algumas ferramentas baratas que o teste de isolação é mais caro que a ferramenta, né? Então, esse conjunto de ferramentas, né, nós vamos, a cada 2 anos, a cada ano, recolher, escapear, repor toda nova, né? Pode ser feito, pode ser conveniente. Há qualquer solução ideal? Não existe solução ideal. Existe um pool aí de soluções que nós vamos decidir, né? Que nós vamos decidir e nós vamos adotar na nossa empresa. O que não se admite, né, é que algum acidente venha ocorrer com uma ferramenta isolada e por perda de isolação dessa ferramenta, né? Isso é o que não é exigido, que não é tolerável, né?
Isso é o que não é tolerável, né? Conclusão aqui, vou abrir as conclusões aí respondendo, chamando as perguntas e respondendo, né? Muitas já foram respondidas aí na nossa fala, mas vamos focar aí nas perguntas típicas que eu recebo, né? Preciso fazer teste de isolação em ferramentas? Sim, né? Naquelas ferramentas dos autorizados a intervir nas instalações elétricas energizadas, né? E não nas demais ferramentas, né? Posso fazer esse teste aqui na minha própria firma? Qual equipamento utilizar? Então vamos lá. Nas situações em que se exige ensaio de laboratório oficial, não. Você não consegue fazer isso na sua firma, porque a sua firma precisa ser credenciada pelo Inmetro nos critérios de teste, né? Coisa que não é simples, né? Coisa que não é simples, né? Então você conta com laboratórios oficiais para isso, tá? Então não dá para você fazer este ensaio oficial na sua firma, a não ser que você seja um laboratório credenciado, né? E sim nas situações onde não se exige um ensaio oficial, tá? Né? Como coadjuvante de ações que garanta a segurança e saúde. Como fazer assunto de engenharia, você decide aí como fazer, né? Então, eu vejo, sim, não existe nada contra você fazer um teste local como um complemento da inspeção visual, da limpeza dos equipamentos, uma giga de teste, né? Um equipamento de teste de fácil instalação, fácil manuseio, onde os nossos eletricistas estão treinados. Ele pode fazer um teste simples para saber se estamos dentro do previsto ou existe alguma interrogação aqui, né? Pode ser, né? Dentro de um pool, dentro de um conjunto de ações aí, conjunto de ações assumidas pela firma no sentido de se testar ou ter uma informação, né, nas questões de isolamento, né, de isolação das ferramentas. Tente testar todas as ferramentas da minha equipe de manutenção, hoje já está respondido ali na primeira, né? Apenas daquele pessoal que está autorizado a intervir em instalação elétrica energizada. Se toda a sua equipe está autorizada, então toda a sua equipe. Se você tem distinção de funções dentro da sua equipe, segundo essas distinções de função. Tá? Resposta, então, não, né? Tem de fazer? Não. Depende da função, né, do trabalhador que está usando aquela ferramenta, né? Uma vez testado, estando tudo ok, tudo bem? Item riscado de minha lista de pendência, né? Isso enche o coração, né, de alegria, né? Não, senhores, isso nunca acontecerá, tá? Nas gestões, e nós estamos diante de uma gestão de segurança, de pessoal, nunca acontece. Você vai estar sempre atento no sentido de estar prestando atenção. Se você tem os procedimentos já trabalhados, se você já conhece o seu fazer, se você já trabalhou bastante, tem tudo documentado, tudo treinado, sua equipe consciente, né? Então será uma preocupação bem tranquila, né? É uma preocupação no sentido de dar atenção, né? De dar atenção. Então você dá atenção à sua higiene pessoal, a sua manutenção do seu veículo, né? É uma atenção, né? Mas sem esse peso, né? Mas você jamais, né, numa gestão, trabalhará com resolvido, né? Resolvido. Porque você tem que testar hoje, tem que testar daqui a algum tempo, não é? Tem que testar algum tempo, né? Já vi firmas que testaram as ferramentas todas, né? Não colabora com a gestão, né? É um custo. Nós precisamos implementar um mecanismo de teste rotineiro. Aí dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas nós temos que aprender a fazer isso, né? Absolutamente não. Absolutamente não. Cuidar constante. Se alguém fala que está tudo certo, né? Como é que está a NR10? Já ouvi isso em câmera. E a NR10 aí, como é que tá? Ah, aqui está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Né? Eu nem falo nada, né? Ou está mentindo para mim, ou está mentindo para ele, né? Ou então não está sabendo o que é a gestão, né? Então nós estamos no angu de caroço, Alexandre. Qual o critério para eu saber se minhas decisões, né,
quanto às testes, ensaios, inspeções de ferramenta, né, estão de acordo com a NR10, os procedimentos que nós estamos assumindo aqui para atender esse quesito está de acordo com a NR10, né? Olha, a NR10 vai te responder desta forma, né? Se estiver de forma a garantir segurança e saúde, ok. Se não estiver de forma a garantir segurança e saúde, melhore, né? O duro é que garantir segurança e saúde é um assunto não notório, né? Não constatável, não é? Não é um assunto não constatável antecipadamente. Posteriormente, sim, né? Se acontece um acidente, você fala assim, não estava de forma a garantir segurança e saúde, né? Mas vamos trabalhar, né? E implementar, né? Colocar estas exigências dentro do nosso fazer, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas instituições, né? Treinando a equipe, conhecendo mais sobre as ferramentas, né? Conhecendo mais sobre teste de isolação, sobre laboratórios credenciados, e assim a gente vai seguindo a nossa vida para dias melhores, né? Isso foi o que eu preparei para esse encontro, né? Eu espero encontrá-los na próxima quarta-feira, às 19h30.